Vamos então para o estudo da lição número 2. Esta é sobre preservando relacionamentos. Então aqui nós estamos estudando sobre Paulo, como ele trabalhava nas diferentes igrejas, né? Dessa vez ele passou na Macedônia, na região da Macedônia, que hoje é a Grécia, né? E a primeira cidade que ele esteve lá foi Filipos, depois Tessalonicenses. Depois ele passou por Bereia, visitando os bereanos, trabalhando com eles. Depois ele passou em Atenas e, por último, em Corinto. Ele esteve visitando nessa região da Grécia 5 cidades. E nós vamos estudar aqui alguns aspectos importantes dessa viagem de Paulo. Então vamos fazer a oração inicial. Santíssimo Deus, abençoe-nos nesse estudo para que possamos aprender a respeito de como Paulo se relacionava com seus diferentes públicos e quais foram os efeitos que disto resultaram. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em primeiro lugar, vamos ler aqui o verso para memorizar, né, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20. A minha Bíblia já está aberta aqui. Vamos então meditar a respeito do que Paulo escreveu nesses 2 versículos. Vejam só. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Escrevendo ele aos Tessalonicenses, não é? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo estava feliz por ter tido a oportunidade de ter ensinado os Tessalonicenses, não é? Ele estava muito feliz. Paulo enfrentou grave, forte oposição em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, que era uma cidade importante, era a segunda cidade mais importante da Macedônia naqueles tempos, né? Ainda hoje existe essa cidade. Mas a oposição naquela região ali não foi de parte dos próprios Tessalonicenses. Esses, em geral, aceitaram até bem, mas e sim dos judaizantes, aqueles que vieram ali para criar problemas, né? Porque estavam contra a pregação a respeito de Jesus Cristo. Bom, vamos objetivar um pouquinho o nosso estudo aqui. O Paulo estava aqui demonstrando a sua alegria de ter criado uma nova comunidade de fé, né? Então, os judeus já tinham ido antes, como nós estudamos na primeira lição, já tinham fundado ali suas sinagogas, etc. E onde havia uma sinagoga, Paulo ia e pregava agora a respeito de Jesus Cristo. Então, aqueles que já aguardavam Jesus Cristo, etc., perceberam, pô, mas ele então já veio. E aí eles ficavam felizes e aceitavam. Mas vinham sempre outros que se opunham a essa pregação. Vamos ver alguns aspectos aqui importantes, né? Por exemplo, então nós temos aqui uma pergunta. A oposição é boa ou é má para a obra de evangelização, a obra de Deus? Mas que pergunta, né? Que pergunta. A oposição é boa ou é má? Vamos analisar esses pontos, essa pergunta através de 6 pontos, não é? Vamos analisar o seguinte. Bom, em primeiro lugar, os líderes políticos locais, líderes romanos, locais ou então líderes da própria cidade que eram escolhidos e que recebiam a autoridade de Roma, eles monitoravam muito bem as suas cidades sob sua jurisdição, não é? Eles monitoravam muito bem porque os romanos não admitiam revolucionários. É óbvio que não admitiriam um revolucionário. É óbvio que eles não admitiriam que se levantasse alguém que organizasse o povo para fazer uma revolução e derrubar, quem sabe, César, ou fazer guerra contra o poder romano. Então isso é natural. Todo o império faz isso. E eles também faziam isso, né? Então isso é uma coisa importante. Então, na medida em que se levantavam pregadores cristãos que não estavam nem um pouco interessados em alguma revolução, em se contrapor ao Império Romano, eles eram mal vistos. E ficavam de olho nesses pregadores, assim como ficaram de olho em Jesus Cristo, né?
Jesus Cristo foi visto como ameaça pelos próprios líderes do Sinédrio, né, que não queriam perder os privilégios dos líderes romanos. Bom, então é a segunda questão. Né? Os líderes locais, eles tinham privilégios, eles recebiam privilégios que eles eram concedidos pelos líderes romanos, né? E eles não queriam perder esses privilégios. Então, esses também estavam de olho nesses pregadores, certo? Porque o Império Romano confiava neles para que eles cuidassem dessa questão. Então, quem recebesse autoridade, como foi os líderes do Sinédrio, etc., eles ficavam de olho no povo, cuidavam bem do povo, para ver se não aparecia lá algum pregador ou algum revolucionário, alguém que insuflasse o povo para se opor ao Império Romano. Tá certo? Esse é o segundo ponto. Temos aqui agora o terceiro ponto. Bom, mas também, misturado com isso, havia a oposição religiosa a Cristo, né? Que houve em Roma um tal de Crispo, que não era Cristo, e que criou ali umas confusões, etc. E ele foi muito mal visto pelos líderes romanos. Então os romanos muitas vezes confundiam o Crispo com o Cristo. Satanás tem suas estratégias, ele também é muito esperto, tá certo? E se levantasse algum outro pregador de Cristo, podia facilmente ser confundido com algum revolucionário, como fez aquele Crispo. Então, os líderes judeus, eles se opunham a Cristo, porque eles eram, muitos deles, na verdade, eram dirigidos por Satanás. Então vem a quarta questão. Por trás de tudo isso estava o próprio Satanás, interessadíssimo em impedir que a obra do cristianismo, a pregação dos apóstolos e dos outros discípulos avançasse pela Ásia, pelo mundo todo. Ele queria impedir que isso ocorresse, nem queria só frear ou reduzir a velocidade, não, ele queria acabar com o novo movimento que Cristo tinha iniciado e que após ele ter ascendido ao céu, foi sucedido pelos seus apóstolos. Então Satanás também, então vejam só, se formou um contexto muito favorável aos oponentes do novo movimento cristão, do cristianismo, para que fossem a todos os lugares pregar. O sexto ponto e último da nossa análise aqui é que, aliás, o quinto ponto, né, é que por cima de tudo isso, Deus estava dirigindo. Então aqui tem um aspecto importante. Ele dirige de modo que a oposição, Deus, na sua infinita inteligência, transforma em algo favorável. Então, nossa primeira pergunta aqui, bom, a oposição faz bem ou faz mal ao Evangelho? Melhor se não houvesse oposição, porém, com a suprema inteligência e capacidade de Deus, ela acaba se tornando em algo favorável ao Evangelho. Tá certo? Em outras palavras, podemos dizer o seguinte: o que adianta lutar contra Deus? Porventura alguém pode vencer? Não, nunca. Então aí sim, agora vem o sexto ponto. Contra Deus, oposição alguma leva vantagem. Tá certo? Deus sempre transforma os movimentos oposicionistas em vitória para a igreja, vitória para o seu povo. Pode haver sofrimento nesse meio tempo, e isso é óbvio que vai haver. Então, toda oposição, toda crise, toda perseguição, etc., resulta em algum aspecto positivo para o povo de Deus. O povo de Deus se fortalece, aumenta a fé, se dispersa, vai pregar em outro lugar, etc. Ou seja, Deus sempre leva o seu povo à vitória. Pode ter que passar pelo vale do sofrimento, mas sempre há de vencer. Temos que ter isso em mente. Foi o que aconteceu em Tessalônica, não é? Depois disso, Paulo foi para Bereia, né, visitar ali os bereanos. Ali também já havia uma sinagoga, ele visitou aquele povo lá, e estes receberam bem. Os bereanos eram muito estudiosos, então eles analisavam na Bíblia para ver se aquilo que Paulo estava falando era realmente. E eles ficaram tão entusiasmados com aquela pregação, mas o Cristo já veio e já foi
foi crucificado e já foi. Será que é mesmo assim? Mas se for assim, então é ótimo. E aí eles foram verificar no Antigo Testamento, foram ler ali principalmente Isaías, etc., para ver, será que é verdade o que o Paulo está falando? Sim, é verdade, eles descobriram que era verdade, mas que coisa boa. E aí quando veio a oposição, eles não aceitaram, porque eles tinham um firme fundamento, eles não eram só cristãos de ouvido, eles eram cristãos de examinar nas Escrituras. Por isso que os bereanos foram considerados mais nobres que os de Tessalônica, porque os bereanos avançaram mais. Os tessalonicenses também avançaram, mas os bereanos avançaram muito mais rápido que os de Tessalônica. E depois de Tessalônica, aliás, depois de Bereia, Paulo foi para Atenas. Aí a coisa ficou diferente. Agora ele foi para Atenas enfrentar os filósofos, ele queria converter alguns filósofos. Mas pensa um pouco, um bom filósofo, um filósofo que tem uma capacidade incrível de argumentação, se ele aceita a Bíblia, será um pregador poderoso, não é verdade? Então, havia grande interesse da parte de Paulo de converter alguns filósofos. Por outro lado, havia grande interesse da parte de Satanás em que nenhum filósofo se convertesse. Isso é muito importante considerar também, né? Então, Paulo não foi bem sucedido em Atenas. Paulo usou de outra estratégia em Atenas. Ele foi ali, visitou a cidade, visitou. Ali havia um pequeno grupo de judeus, né? Mas os judeus não receberam ele muito bem, lá em Atenas. Contrário de Bereia e de Tessalônica. Então Paulo começou a ficar no mercado, ali, começou a trocar ideias, etc. Viu e descobriu que havia ali um monumento também ao Deus desconhecido. E Paulo então aproveitou para dizer, olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram aí, esse é o que estou agora pregando para vocês. Eu quero ensinar sobre ele. E aqueles filósofos, alguns deles falaram, mas esse sujeito é interessante para se fazer um debate, e convidaram ele para ir lá para o Areópago, né? O lugar de debates, de estudos e de troca de ideias, etc. E ele foi lá. E ele expôs ali as suas ideias, as ideias bíblicas. Ele não abriu a Bíblia lá, né? Porque eles podiam se assustar logo de início, e de fato Paulo foi muito coerente nisso. Paulo se adaptou à nova situação, mas aqueles filósofos, quando perceberam onde Paulo queria chegar, foram todos embora. Ficaram uns bem poucos, mas alguns ficaram, quer dizer, não foi em vão. Se um só tivesse aceitado a pregação de Paulo lá em Atenas, já teria valido a pena, mas não foi só um, foram mais, alguns a mais, foram poucos, mas alguns se converteram ali, né? Então Paulo usou ali a estratégia dos pontos em comum, né? Os pontos em comum, ou seja, em que nós já cremos do mesmo jeito, em que nós somos iguais, em que nós somos semelhantes ou parecidos. Isso é importante nós usarmos hoje, e inclusive o movimento da União das Igrejas usa isso hoje. Então é uma estratégia que tanto Satanás usa como nós podemos também usar, não tem nada de mal, desde que nós não venhamos a nos transformar, a usar pontos que eles usam. Ou seja, por exemplo, o caso da música. A música é um ponto comum hoje em todos os lugares. A música gospel, ela está em todos os lugares. Esse ritmo está nas boates, está na rua, está em todos os lugares. É um ponto comum universal, né? Muito cuidado com esse ponto comum, porque esse não é adequado. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, muito acima de qualquer um desses rudimentos do mundo. E Paulo, inclusive, se decepcionou tanto lá com os de Atenas que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até 21, ele escreveu alguma coisa impressionante que nós devemos considerar, não é? 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ver ali, no versículo 18 até o 21. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Então Paulo aqui estava explicando o seguinte, bom, aqueles filósofos que se acham tão entendidos e sábios e inteligentes, não entenderam a simples pregação a respeito da cruz de Jesus Cristo. E perderam a oportunidade de se salvarem, não é? Por último, Paulo foi então aqui aos Coríntios. Meus judaizantes foram atrás,
Mas o representante político de Roma, que era Galho, não deu bola para eles. Olha, isso não é nenhuma ameaça ao Império Romano, e mandou eles embora. E também não vingou a oposição. Onde os pregadores de Cristo iam, em geral, a oposição ia atrás. Hoje não é diferente, né? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Adaptabilidade. Nós devemos nos adaptar. Se o público é de médicos, devemos enviar para lá pessoas que entendam de como se fala com essa classe profissional. Se o público é de gente mais humilde, tem que ter outro tipo de pessoas. Ou seja, nós na igreja hoje temos muitos pregadores, são milhares, né? Então, há de haver algum desses tantos que tenha condições de se chegar àquela classe ou àquela outra classe, e nós mesmos devemos procurar nos adaptar para falarmos de um jeito para um tipo de ouvintes, de outro jeito para outro tipo de ouvintes. Mas nós nunca devemos embarcar em nos tornarmos um pouco mundanistas ou então usarmos coisas do mundo para atrair aquelas pessoas para dentro. Esta foi a estratégia errada pela qual a Igreja Católica se tornou uma igreja mundanizada. Esta é também a estratégia que muitas igrejas novas, esses movimentos novos agora que crescem vertiginosamente, estão utilizando. Nós, adventistas do sétimo dia, precisamos do poder do Espírito Santo e de mais nada. Santíssimo Deus, nós te pedimos as tuas bênçãos agora, para que aquilo que nós estudamos nesse estudo seja a nossa prática de vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.